ajudando nessa live. Agradeço a participação. Atualmente eu sou chefe de tropa escoteira do 17º Grupo Escoteiro ADOC Divisão. Nosso grupo fica aqui na cidade de São Paulo, no centro, na zona leste de São Paulo, num parque muito bonito chamado Parque do Carmo. Então, quem tiver a oportunidade de um dia vir aqui na capital São Paulo, fica aqui na zona leste, dentro do Parque do Carmo. Vou pedir aqui um favor aqui para que todos mantenham os microfones desligados, né, para que a gente possa ouvir direitinho. E, bom, falando um pouquinho da nossa live, essa live ela é promovida pela Associação Brasil de Educadoras e Educadores Financeiros, que aqui está sendo representada pelo professor Jorge, em parceria com o nosso movimento, né, com o movimento escoteiro, e vai ser representada aqui pelo nosso chefe Renato, que é professor universitário, inclusive. Mas eu vou, então, agora pedir aqui, como nós estamos numa atividade e um momento de reflexão é bem importante, eu queria convidar o escoteiro Felipe, sênior, né? O sênior, né? Para que o sênior Felipe Ferreira possa fazer o nosso momento de oração e de reflexão. Está nos ouvindo aí, ô Felipe? Tô ouvindo sim. Por favor. Bom, gostaria de agradecer a todos que estão presentes, agradecer a Deus para que hoje possa ser muito proveitoso, que nós possamos aprender bastante e conquistar essa especialidade e que nos guie, né, para um futuro bom e após essa fase difícil que estamos passando. Amém. 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 Muito obrigado, Felipe. Amém. Maravilha. Bom, agora, então, eu queria passar aqui um pouquinho aqui do currículo dos nossos apresentadores hoje aqui, né? Então, vou começar falando aqui pelo professor Jorge. Ele vai se apresentar, mas eu queria passar um pouquinho do currículo dele, né? Então, o professor Jorge Negrão é representante comercial na área de produtos de segurança na área de produtos de segurança e produtos de varejo. É também educador financeiro da Associação Brasil e participou do movimento escoteiro por muitos anos, inclusive sendo o escoteiro da pátria, né, que é a insígnia mais importante do ramo sênior, né, que é o ramo que ele participou. Então, agora eu queria até pedir a ele mesmo para se apresentar. Chefe Jorge, poderia se apresentar, por favor? Ok. Todos estão ouvindo? Sim. Sim? Sim. Vamos lá. Sim. Meu nome é Jorge Buarque. Né? Fui do movimento escoteiro durante muitos anos. Né? Entrei com 12 anos, fui escoteiro, fui sênior. Quase pioneiro, que na época de pioneiro eu casei, tive filhos, aí tive que me afastar. Né? Mas uma coisa que eu aprendi muito com o movimento escoteiro foi que formou meus valores, né? De aprendizado, de amizades que eu tenho até hoje, com o caso do chefe Renato, do próprio Reginaldo Kobayashi, amizade de mais de 30 anos. E os valores que o escotismo deu para nós, né? Que formou essa grande família. E atualmente eu trabalho como empreendedor, né? Representante comercial, nessas duas áreas que o chefe falou. E sou membro da ABEF, que é a Associação Brasileira de Educadores e Educadoras Financeiras, que fica aqui na Zona Leste também, fica em Suzano. Qual é a intenção da ABEF? É formar educadores financeiros de qualidade e com bagagem, para poder transmitir para as pessoas, para as empresas, para as escolas, a base da educação financeira. Porque hoje no Brasil a gente fala muito em investimento, investir dinheiro, em bolsa de valores, tudo, mas se você não tiver a base que é a educação financeira, é difícil você conseguir investir, né? Antes de pensar em investimento, a gente tem que ser educado financeiramente, que é diferente de guardar dinheiro, né? Então a gente tem que, essa é a intenção da ABEF, é educar as pessoas, educação financeira para as pessoas, com consciência, para formar cidadãos aí conscientemente, com consciência financeira. Então era essa a minha breve apresentação. Opa, obrigado, chefe Jorge, maravilha. Bom, vou falar aqui um pouquinho do chefe Renato, mas depois eu passo a palavra para ele. Então, o chefe Renato, ele é professor universitário,
cursou mestrado em administração de empresas, ele tem especialização em finanças e, claro, claro, é voluntário do movimento escoteiro, né? Então, passo agora a palavra para o chefe Renato para fazer a apresentação dele, por favor. Olá, boa tarde a todos. Muito legal vocês estarem aqui, terem interesse no assunto educação financeira e, quem sabe, até cumprir os itens e conquistar a especialidade de educação financeira, que é bem interessante. Então, como o chefe Bruno disse, eu sou professor universitário e com especialização em finanças, né? Espero conseguir atender todas as dúvidas. Nós temos várias coisas legais para conversar sobre esse assunto e poder atender todas as dúvidas de vocês. Vou pedir uma coisa para vocês, aí no chat, conforme der tempo, vocês coloquem o nome, pode ser só o primeiro nome, a cidade que você é e quem é do movimento escoteiro, colocar também o grupo escoteiro, tá legal? Põe aí no chat seu nome, a sua cidade e o grupo escoteiro que você faz parte, se você for do escotismo. Tá legal? Obrigado, chefe Bruno. Eu que agradeço, chefe Renato. Maravilha. Bom, como eu disse, isso aqui nossa intenção aqui é fazer um bate-papo bem leve, bem descontraído, né? A gente falar de um tema super relevante aí, que é a educação financeira. Então, eu queria passar aqui a palavra para o Jorge, para ele começar com as considerações iniciais. Ok, vamos lá. Fiz uma colinha básica aqui, para a gente não se perder. O nosso objetivo da live aqui sobre educação financeira é falar com jovens e adultos para tirar as dúvidas sobre consumo, consumismo e consumo, que são algo diferentes. A gente tem que entender aí, ó, qual que é a diferença de consumo e consumismo. Consumo que a gente faz no dia a dia, a gente está consumindo toda hora informações, consumindo bens materiais, e consumismo é o excesso disso, de algumas coisas. Então a nossa live veio para isso, para esclarecer algumas coisas e abrir a mente dos jovens que vão entrar no mercado de trabalho, que a gente tem uns dados estatísticos aí enormes em relação a já entra no mercado de trabalho com dívida, com pendência do nome. Isso só cria uma bola de neve. A nossa live é justamente para isso, para dar os primeiros passos da educação financeira desses jovens. E o que mais? Eu vou pedir para vocês que, se tiver alguma pergunta para fazer, coloca no chat, que o próprio chefe Eduardo, é isso? Não, desculpa, chefe Bruno, vai me auxiliar nas perguntas aí, tá ok? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, pode colocar no chat, que o Bruno vai estar acompanhando para a gente estar respondendo as perguntas. Tudo bem? No final de cada bloco, responde, né? Certo. O que mais que eu posso falar aqui sobre orientações? Os jovens que estão tirando especialidade. Vamos aproveitar eles que estão tirando especialidade. Se tiver alguma dúvida específica de um tema, eu vou deixar meus contatos, aí vocês podem entrar em contato comigo ou falar com o chefe Renato, que eles passem o contato, porque eu acho interessante isso para a especialidade de vocês. Que eu lembro que nessa época não tinha essa especialidade, né? Então, eu achei muito interessante, muito relevante aí, o assunto. O que mais que a gente pode falar aqui? Renato, já quer falar alguma coisa? Acho que então podemos começar. Não, podemos começar. Acho que tem. Vamos começar? Então, eu vou começar com uma reflexão aqui, ó. Deixa eu abrir a página aqui, que eu falo para vocês melhor aqui. Deixa eu abrir. Um dado estatístico aqui que a gente costuma falar. Educação financeira deve chegar nos colégios particulares em 2020. Isso, eu não sei se vocês conhecem o BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é um órgão do Ministério da Educação que cria sobre os conteúdos de matéria para as escolas, tanto públicas como particulares. Então, desde 2020, essa matéria já está sendo vinculada às escolas. Nas escolas públicas é mais difícil, porque os professores não são tão preparados, com dificuldade. Agora, com essa pandemia, então, com essas aulas online, está uma dificuldade grande. Mas as escolas particulares já estão bem na frente em relação a isso, essas matérias. Eu acho que tem que ser matéria desde criança, a partir dos 7 anos, os lobinhos das escolas, né? Desde 7 anos até os jovens, né? 17 e 18 anos. Então, isso vai ser... Eu não sei dizer se é lei, né? Se já é uma lei, se já está vigorando.
mas eu sei que já está na base curricular nacional. Então, a gente tem que entender que as escolas particulares vão estar na frente das escolas públicas, mas, porém, os jovens de escola pública têm muita informação e pode correr atrás desse assunto. Correto? Alguma dúvida até aqui? Aí eu quero fazer uma pergunta para o chefe Renato. Tá ouvindo, chefe? Pois não. Os jovens, Sim. quando pensam em projetos grandes e pequenos, será que ele tem a noção qual é a diferença de projeto grande e pequeno? Por exemplo, todos os jovens, a maioria hoje, né, tem celular. Celular bom, avançado, né, celular com vários recursos. Será que ele teria a necessidade de ter um celular tão bom assim, um investimento tão alto? Ou ele poderia ter um celular com um custo menor para poder pensar lá na frente, inclusive em atividades escoteiras, né? Então, a minha pergunta é, será que o jovem hoje, né, principalmente um jovem escoteiro, ele sabe essa diferença em projeto grande e projeto pequeno, pensa lá na frente? Eu acho que sim, tem se a gente for imaginar no dia a dia, né, de um jovem, dependendo da idade dele, os interesses ou as preocupações vão mudando. Então, tem uma época que os desejos, né, daquele jovem são das coisas mais imediatas, né, então coisas que ele vai usar, por exemplo, uma camiseta, como você deu exemplo, celular, são coisas imediatas, e conforme vai passando o tempo, né, os anos vão passando, os projetos realmente vão mudando, então, chega uma hora o projeto é comprar um carro, o projeto é um apartamento, então, sim, a consciência de grandes e pequenos, eu acho que existe, sim, e isso tem uma ligação com a idade, né, as preocupações vão mudando. Quantos são os projetos grandes, Jorge? Dificilmente acontece compra por impulso, né? Agora, nos pequenos, sim, né? Acontece. Então, vamos começar explicando algumas palavras para a gente falar a mesma língua aí. Então, comprar por impulso significa comprar sem ter planejado, né? Isso normalmente acontece com os pequenos projetos. Então, o que é comprar por impulso? É comprar sem ter planejado. Então, isso acontece bastante. No shopping, por exemplo, você foi no shopping só para encontrar um pessoal e fazer um passeio, e você volta, aí você compra o lanche, porque a galera fala, vamos parar para comer alguma coisa, e você gasta, compra uma camiseta, que você passou na frente da loja, achou legal. Você foi numa balada e tem a pulseira neon sendo vendida, que só vai durar 24 horas, né, e você compra. Então, assim, o que nos impulsiona, o que faz a gente consumir por impulso, né? Às vezes a insistência do vendedor, e a gente acaba comprando, às vezes uma promoção, como eu dei o exemplo da camiseta, né? Então você olha e fala assim, nossa, faz tempo que eu estou querendo uma camiseta desse tipo, e essa daqui está em promoção, e você compra. Então, veja, por isso que eu falei no começo, o que é comprar por impulso? É quando você compra sem ter planejado, né? Às vezes uma questão até do subconsciente, do tipo assim, meu amigo tem um desse, e aí você vai e compra também, né? Então, há riscos na compra por impulso, claro, né? O principal risco é comprar algo que você não precisa, você gastar dinheiro à toa. Então, comprar por impulso, comprar sem ter planejado, pode levar você a comprar alguma coisa que você não precisa, né? Mas quando há muita insistência do vendedor, oferecendo descontos, etc., ou se é uma promoção irrecusável, às vezes a gente tem que tomar cuidado com outro risco, que é o risco do golpe, né? Então, tem uma insistência muito grande, oferecendo descontos que você sabe que aquilo não faz sentido, né? Um iPhone por R$200, você pode estar caindo num golpe, comprando alguma coisa que é de forma ilegal ali, né? Que chegou ali de forma ilegal. Uma outra avaliação que a gente pode fazer das nossas compras é assim, nós estamos realizando um sonho ou estamos realizando um projeto? Tá? Você falou, projetos grandes, projetos pequenos. A gente tem que diferenciar também o que é sonho e o que é projeto, né? Eu sonho em ter um iPhone, por exemplo, e provavelmente vai ficar só no sonho mesmo. Ou então, isso precisa virar um projeto, né? Então, eu não tenho um iPhone hoje, eu sonho em ter, mas
é só um sonho. O dia que ele virar projeto, eu ter um iPhone virar um projeto, eu vou ter que planejar isso. Eu vou ter que planejar quanto custa, se eu vou parcelar, quando que eu vou poder comprar, o que eu vou fazer com o celular que eu tenho hoje, quer dizer, exige um planejamento. Aí sim virou projeto, né? Então, e por fim, vamos diferenciar uma outra coisa, que é a questão de necessidade e desejo, né? Então, é bem claro, né? Você desejar alguma coisa, você pode comprar porque desejava isso há muito tempo, e outra coisa é necessidade. Você, por exemplo, comprar uma bicicleta. Você vai comprar uma bicicleta porque você vai usar para trabalhar ou para ir para a escola, é necessidade. Ah, não, vou comprar para lazer. Legal, então é um desejo, né? Vai te ajudar nas horas de lazer, mas você teria outras opções, né? É uma mochila, por exemplo. Você vai comprar uma mochila porque você precisa para ir para o trabalho ou para ir para a escola. Isso é uma necessidade. Sua mochila estragou e você precisa de outra, né? Então, essa é uma diferença que a gente tem que fazer também de necessidade e desejo. Veja que, nesse caso, necessidade e desejo, nenhum dos dois você precisa confundir com aquela compra por impulso que eu falei no começo, né? Esses dois tipos de compras são planejados. Então, tanto você comprar porque você deseja aquilo, você acha legal, uma hora você vai comprar, ou porque é necessário, nenhum dos dois você está comprando por impulso, por quê? Lembra o que eu falei no começo? Comprar por impulso é quando você compra sem ter planejado, tá bom? Espero ter respondido. Pessoal, a cada bloco desse, quem ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, coloca no chat e o chefe Bruno vai poder organizar aí as perguntas para a gente, tá bom? Certo, legal. Boa explicação, muito boa explicação. Alguma dúvida ficou aí, Bruno, com alguém? Ô, chefe, não, por enquanto ainda não surgiram nenhumas dúvidas aqui no chat, mas aqui até queria reforçar, né? Às vezes a gente fica tímido aqui, né? Escoteiros, adultos, gente, aqui a live é para vocês, sintam-se à vontade, então vamos aproveitar essa oportunidade, né? A gente está falando aqui com dois adultos muito experientes nessa área, então não vamos perder a oportunidade, não. É hora de tirar desses chefes aqui o máximo de informação, porque o tema é super importante, né? Quem não precisa de dinheiro? Todos nós precisamos, então vamos aproveitar aí. Bom, chefe, eu queria então tirar aqui uma dúvida, que é um item, acho que tem bastante a ver aqui com a gente, né? Já comprei por impulso algumas vezes, mas mesmo sendo com um valor pequeno, mesmo assim isso é ruim, mesmo que o valor é pequeno? Chefe Bruno, a gente não espera também que todos sejam perfeitos, né? Então, lógico, tem hora que a gente faz uma comprinha lá sem planejar, né? Foi passear no shopping, não estava planejado, mas parou na Copenhagen. Quem nunca tomou aquele cappuccino da Copenhagen, não olha o preço. O dia que você estiver no shopping, vai lá, passa na Copenhagen, toma aquele cappuccino. Eu devia ganhar agora um cachê lá da Copenhagen, né? Então, assim, comprar por impulso... Então, de vez em quando acontece sim, né? Sem planejar, a gente compra. Então, os pequenos agrados que a gente faz para a gente mesmo faz parte do prazer, isso faz parte do prazer de passear, né? Então, você está passeando em algum lugar, às vezes, num final de semana, você foi para uma cidadezinha lá perto da sua cidade, fazer um passeio, e você não planejou determinados gastos que você faz. Então, o que eu estou falando aí, pequenos gastos, coisas de R$20, R$30 que você já reservou antes. Se você for pensar, isso até estava meio planejado, porque você vai fazer um passeio, vai no shopping, você separa um dinheirinho e fala assim, eu vou levar isso aqui, se der vontade de alguma coisa lá, eu compro. Não estava planejado, né, um suco, um chocolate, alguma coisa. O risco da compra por impulso está nas coisas que você compra e você nem consegue explicar depois por que comprou. Esse, sim, é por impulso. Então, aí eu acho que é um bom termômetro para você usar. Eu fiz pequenas compras ali por impulso, mas aquilo fez sentido realmente eu consumir, ou eu não sei nem explicar direito porque eu comprei. Se você não sabe explicar, é porque foi impulso mesmo. Obrigado, chefe. Aproveitar e colocar um adendo aí, chefe Bruno. Quando a gente vai
quando a gente vai fazer compra, por exemplo, como você falou, compra por impulso, a gente carimba o dinheiro, que nem o chefe Renato falou. A gente vai fazer um passeio. Carimba o dinheiro, separa. R$50 é para aqui, ó. Vou separar R$50. O meu limite é esse, para comprar com besteira. Você já deixa o dinheiro separado, que é o que a gente fala de carimbar o dinheiro. Né? Deixa o dinheiro carimbado para você fazer aquilo que você não está planejando. Porque os pequenos gastos que se tornam grandes no fim do mês, e você não sabe onde foi. Se você não tiver controle, eu, por exemplo, eu tenho um aplicativo no celular. Tudo que eu gasto, na padaria eu já lanço o meu aplicativo. E um aplicativo manual. Eu fiz um manual justamente por isso. E forçar a lançar toda vez que eu faço uma compra. Né? Se você já deixar o dinheiro carimbado lá, dinheiro do shopping, você já sabe que é aquele dinheiro do shopping. Pelo menos você vai ter um parâmetro onde você gastou aquele dinheiro. Que é diferente de você sair do seu serviço com R$100 e chegar em casa com 10 e não saber onde foi que você gastou os 90. Excelente, chefe Jorge, muito bom. Isso tem até bem uma conexão com a pergunta que o Ícaro acabou de mandar aqui para gente, né? Como podemos evitar a compra por impulso, né? Então, acho que você acabou já até antecipando, não é isso, chefe Jorge? É deixar o dinheiro reservado, né? Você já deixar o dinheiro carimbado para você fazer tal algo. Você vai sábado é dia de atividade no grupo escoteiro. Você sabe que tem uma lanchonete lá em frente. Já leva o dinheiro reservado. Lá, vou levar R$50 que é para atividade do sábado. Você já sabe que é aquele dinheiro. Se você puder economizar, no sábado que vem você vai continuar com um saldo para poder gastar. Se você gastar tudo, no sábado que vem você vai ter que tirar dinheiro de outro lugar. Então, é um dinheiro carimbado para aquilo que você vai usar antecipadamente. Eu acho que isso é legal. Legal. Bom, a Débora levantou a mão. Débora, vamos só combinar que as nossas perguntas nós vamos colocar ali no chat, mas como você já levantou a mão também, pode falar. Não, tudo bem. Desculpa. Chefe, manda pra gente... chefe, não. Desculpa. Quem tá? O valor das ideias. Desculpa. Jorge, coloca pra gente qual é o aplicativo que você usa. Aí a gente manda para as patrulhas e aí a gente pode também depois conversar com eles sobre esse hábito de inserir, já que todo mundo está com o celular na mão o tempo todo, né? A gente pode fazer um teste aí com eles de inserir esses valores durante a semana. Legal, eu coloco sim. Obrigada. Aí, ó. Maravilha, Débora. Obrigado pela contribuição. Legal. Obrigado aí, viu, pela contribuição. Jorge, é contigo. Vamos lá. Agora vamos falar sobre dois assuntos que às vezes a gente confunde muito, né? Que é consumo e consumismo. A gente tem que ter uma separação bem clara e objetiva desses dois assuntos. O que é o consumo? Consumo a gente consome toda hora. A gente tem que levantar de manhã, tem que ir na padaria comprar pão, a gente tem que pegar um transporte público, já tem que ter o bilhete único carregado. É o consumo do nosso dia a dia. A gente consome energia, tem que pagar no final do mês, não é isso? É o consumo nosso. Agora, consumismo é aquela compra que o chefe Renato falou em excesso. Realmente você precisa ter 10 pares de tênis, se você não usa todos? Teve uma época aqui que eu era viciado em mochila, mas eu só usava a mesma, sempre rasgada, detonada, só usava ela. Mas eu tinha 4, 5 mochilas dentro do guarda-roupa que eu não usava. Será que realmente precisava disso? E voltando um pouco nesse assunto, por exemplo, mulheres. Quando você compra o chefe. Oi. Pode falar, por exemplo, você compra um monte de meia e tá no fio, aí pode ser útil em vez de não ser inútil, não é? Pode. Se você for comprar para usar, vamos procurar fazer. Pode ser útil. A gente tem que procurar fazer as perguntas pelo chat. Sempre que possível, vamos procurar fazer pelo chat, que aí o chefe Bruno consegue organizar e colocar no final de cada bloco, tá bom? Então, eu vou responder. É que eu tentei mandar no chat e bugou meu computador aqui. Tá. Eu vou responder aqui bom. pro Lobo de Fogo. Eu posso responder essa, chefe? Pode sim, chefe. É só esse nosso pedido, assim, só para que até não fica te cortando, mas olha, pessoal, todas as perguntas são bem-vindas, tá? Então, por favor, escrevam lá no chat. Nós estamos ansiosos aqui para vocês mandarem perguntas. Podem mandar, mas vamos colocar lá no chat. Combinado isso? Vai lá, Jorge, por favor. Lobo, já que você perguntou sobre isso, eu acho que a compra para o consumo,
consumismo quando você compra várias coisas e não usa. Deu o meu exemplo de mochila. Eu tinha meia dúzia de mochila no guarda-roupa, só usava a mesma. Só usava a mesma porque eu gostava dela, porque a cor dela, até ela rasgar, né? Às vezes chegava a costurar para poder usar. Agora, a meia que você está usando sempre, eu acho que seria um consumismo. Principalmente agora é época de inverno. Se você usa bastante meia. No meu caso, por exemplo, tênis. Eu devo ter 4 pares de tênis, não tenho mais que isso. Porque eu sempre uso o mesmo. Né? Agora, se você usa com frequência, não é consumismo. Se você tem consciência disso, que você vai usar, vai utilizar bem utilizado, não vai ficar sobrando, não vai ficar atrapalhando o seu armário de roupas lá, toda vez que sua mãe vai arrumar seu guarda-roupa, lá tá aquelas músicas que você nunca usou. Você tem que pensar nisso. Né? Aí eu queria falar com o Renato, agora passar a palavra para ele sobre esse tema, consumo e consumismo. Então, o consumo é a movimentação... deixa antes, só responder uma pergunta sobre compra consciente por impulso. Então, só resumindo, compra por impulso é a compra não planejada, ok? Compra não planejada. E a compra consciente é aquela que você comprou porque você planejou comprar, tá bom? Resumindo. Bom, então, o consumo é aquela movimentação natural da economia, né? As pessoas compram produtos ou contratam serviços dentro das suas necessidades. Então, eu dei o exemplo lá de comprar um iPhone, uma bicicleta, um chocolate, não vou nem falar a marca mais de chocolate, que é consumo de bens, ou então, por exemplo, cortar o cabelo, contratar um pedreiro, tal, que é consumo de serviços, né? Então, consumo de bens, consumo de serviços. Então, o consumo é aquela movimentação natural, como o Jorge falou, você vai à padaria, compra pão, toma café da manhã, sai, pega o ônibus, que é um serviço, vai para a escola e assim por diante. Então, esse é o consumo normal. O consumismo, e aí vamos prestar bastante atenção, consumismo é algo doentio. Ele tem a ver com ansiedade, com compulsividade e até com depressão. Então, lembra da palavra alcoolismo, por exemplo, né, que é uma doença, então liga com consumismo, é um distúrbio de comportamento, né, ansiedade, compulsividade, depressão. A pessoa pensa o tempo todo em comprar coisas, ela fica ansiosa e só se sente satisfeita depois de fazer aquela despesa, mesmo que ela esteja se endividando. Né? Então, isso é consumismo, é um distúrbio de comportamento e tem um impacto social importante. Né? Você imagina que uma pessoa que está passando por essa situação, ela começa a ter problemas dentro de casa, com os familiares, né? Se ela trabalha, por exemplo, até para o trabalho dela, a pessoa acaba comprometendo a vida social, né? Torna-se uma companhia desagradável. Imagina num passeio, né, com os amigos, num shopping, por exemplo, e você tem uma pessoa que está passando por essa situação. Então, por isso que tem um impacto social importante, né? Consumo é comprar aquilo que a gente precisa, às vezes até comprar por impulso e depois chegar à conclusão que não precisava ter comprado. Isso é consumo. Mesmo quando você compra por impulso, é consumo. Agora, consumismo é a compra compulsiva. A pessoa pensa o tempo todo em fazer compras, né, em comprar coisas. Se muitas pessoas consumirem compulsivamente, imagina que muita gente começa a fazer isso. Até impacto ambiental você tem, porque existe uma logística de destinação dos bens, né? Então, quando você compra uma lâmpada, ou você compra um televisor, a empresa... ela já planejou a logística, inclusive, do destino daquilo quando ele se tornar obsoleto, né, quando não for mais útil, quando quebrar uma geladeira, um carro, quer dizer, existe uma logística de destinação dos bens, e se o consumismo tomar conta da nossa sociedade, até mesmo impacto ambiental a gente tem, porque aquilo fugiu da normalidade, fugiu do previsto, né. Consumismo... Então, vamos resumir, olha, consumismo é um distúrbio de comportamento, e se conhecermos alguém que está passando por isso, tem essas características, né, do consumo compulsivo, a gente precisa indicar ajuda profissional. Você perceber que você está se tornando um consumidor compulsivo,
só pensa em comprar e comprar, não demore para conversar sobre isso com pessoas da sua confiança, familiares, para que possa buscar ajuda psicológica antes que isso cause outros problemas, impactos na sua vida social, impactos na sua família, tá bom? Espero ter deixado bem claro a diferença de consumo, até mesmo o consumo por impulso, é consumo, agora, quando se torna doentio, aí passa a ser caracterizado de consumismo, tá bom? Acho que pode ter ficado bem, acho que eu consegui deixar clara aí a diferença. Ah, maravilha, chefe Renato. Surgiu aqui no chat uma pergunta relacionada ao tema. Quais são os maiores danos do consumismo? Então, o principal dano é o social, da relação da pessoa com os seus familiares e com seus amigos, né? Então, eu dei o exemplo, o consumismo leva a pessoa, às vezes, até se endividar, ela compra compulsivamente, ela vive para comprar coisas, né? Então, imagina um vício. Então, o vício da bebida, ou o vício do jogo, ou o vício do cigarro, que a pessoa não consegue deixar aquilo sem ter ajuda profissional. Então, o consumismo é um distúrbio de comportamento. Então, ele causa problemas familiares, você começa a gastar o dinheiro da família, que seria para várias coisas, para pagar aluguel, luz, água, essas coisas, está comprando coisas que muitas vezes, não, na maioria das vezes, nem precisa, né? Está comprando compulsivamente. Muito bom. Obrigado, chefe Renato. Agora, essa para o chefe Jorge, é uma anterior. Vou ler aqui como é que vem a pergunta, tá, Jorge? Quero aquela pulseira e que está em promoção, mas não tenho dinheiro. Como eu faço para criar, tipo, uma tabela, como começamos e como terminamos, para conseguir a compra daquela pulseira? Tem uma ordem para deixar mais fácil essa resolução? Vamos lá, pulseira. Primeira pergunta você tem que fazer, você realmente precisa daquela pulseira? Essa é a primeira pergunta. Você quer aquela pulseira ou você precisa dela? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Se realmente está precisando ou você está querendo. Se você descobrir a resposta, eu fiquei 5 anos com o mesmo celular, capenga, caindo nos pedaços, não tinha condições de trocar, não tinha memória, não conseguia fazer live, porque não dava para trocar. Aí esse ano, em janeiro, eu falei, não, tem que trocar de aparelho. Troquei. Então foi planejamento, eu fiquei 5 anos. Eu já comprei ele usado, o meu aparelho. Né? Já comprei ele usado e fiquei com ele. Tinha condições de comprar outro na época? Teria, mas não estava nos meus planos. Né? Então eu fiz um planejamento de 4, 5 meses para poder comprar um celular melhor. Mas acho que a primeira pergunta você tem que se fazer. Você precisa ou você quer? E se realmente está precisando, você vai fazer a diferença para você hoje, por exemplo, para sair, para você ir numa festa com aquela pulseira? Ou não, ou é só estética? Essa é a pergunta. A pergunta não tem meio de falar. Fui eu que fiz a pergunta. Eu queria falar que... Pode falar, eu não ouvi, desculpa. Eu queria falar que a pergunta que eu fiz não foi muito essa, se eu quero comprar ou se eu não compro. Foi meio se tem alguma ordem pra, tipo, eu quero essa pulseira, tal. Fingimos que é uma pulseira, eu dei um exemplo. Daí, tipo, eu começo com alguma coisa específica pra juntar o dinheiro pra conseguir comprar ela, essa coisa. Você tem que fazer um planejamento. Vamos supor que a pulseira custa R$200. A sua idade qual que é? Você é escoteira? Você é guia? Escoteira, 11 anos. 11 anos. Então você, de repente, deve receber uma mesada dos pais. Né? Alguma coisa assim, eu não sei como que é a realidade sua. Mas vamos supor que você receba uma mesada. Então planeje, se a pulseira, o valor dela é R$200, semanalmente você separa uma parte dessa mesada. Separa 10% dessa mesada, pensando na sua pulseira lá na frente. Ou faça a renda extra, mesmo na sua idade você consegue fazer renda extra. Ajuda alguém, um seu vizinho, numa compra de mercado, oferece algum tipo de serviço que você pode fazer para algum parente. Eu sei desenhar bem, você não quer comprar meus desenhos porque eu preciso comprar uma pulseira para mim? Hoje em dia, há N possibilidades de fazer renda extra. Não trabalho na sua idade não, mas renda extra, de repente um cabelo que você sabe fazer, um penteado diferente para uma amiga sua,
para próprias escoteiras. Ó, hoje vai ter uma sessão de maquiagem aqui, ó. Vamos fazer um curso de maquiagem aqui. Eu vou cobrar tanto porque eu preciso comprar minha pulseira. É planejamento, como o chefe Renato falou. Se você conseguir separar uma porcentagem dessa sua mesada, em alguns meses você consegue comprar a sua pulseira. Né? Se você for comprar de imediato, você vai se enrolar. Você vai realizar o seu sonho, você vai antecipar seu sonho. Aí pode custar caro lá na frente. Então, é planejamento. Separa uma parte. Se você já sabe o valor, primeira coisa que eu te aconselho, descubra o valor. Tá, ela custa tanto, tá bom. Então, como que eu vou fazer para chegar nesse tanto? Aí você já sabe o valor do seu sonho, da sua meta. Tá, agora, como que eu vou chegar nessa meta? De que maneira? Eu vou separar uma parte da minha mesada? Sim. Ah, vai demorar muito. Então, eu vou ter que ir atrás de outros meios. Vou fazer renda extra. Vou oferecer o meu serviço para alguém para poder juntar essa grana. Ficou mais claro? Legal, chefe. Acho que deu sim um tom bem construtivo, né? Deu para falar que realmente precisamos nos planejar, enfim. Muito bom, chefe Jorge. Vamos em frente? Vamos lá. Aqui, vamos lá. Aqui. Sim. Deixa eu continuar aqui. O Renato fez um script para mim, mas a próxima vez só pedi para você aumentar a fonte um pouquinho, tá? Porque eu não sou mais sênior, lembra? Para me enxergar. Vamos lá. Já sabemos que o jovem está assistindo essa live está consciente das suas compras ou não. Que nem é uma pergunta, é um debate aqui, uma questão que leva a sério, que leva em conta as vantagens, né, de poder usar o cartão de crédito ou não. Os escoteiros ainda não, mas sênior que já está no mercado de trabalho, né, os adultos, né, que já usam cartão de crédito, e tem um problema muito grande com o cartão de crédito. Aí eu vou te fazer uma pergunta, Renato. Qual que é o melhor meio de usar o cartão de crédito? Eu sei que é uma pergunta muito individual, muito particular, porque cada um usa de um meio. Né? Tem gente que usa e paga tudo no final de mês, que é o correto, né? Financeiramente falando, você usa a sua fatura e paga integral, para você não acumular dívida lá na frente. Mas será que tudo você pode usar no crédito? Essa é a pergunta. Será que você pode antecipar o seu sonho com o crédito? Vale a pena? Entendi. Mas mesmo os mais jovens, né, os que estão participando aqui, escoteiros, ele não tem um cartão de crédito, ou a escoteira não tem um cartão de crédito, mas às vezes algumas coisas são compradas pela mãe ou pelo pai com cartão de crédito. Então é interessante saber que aquilo não está caindo do céu, né? Que tem aquele gasto está comprometendo uma parte ali do crédito, né, do cartão. Antes, deixa eu só responder aqui, o Felipe está no chat. As grandes marcas, ao lançarem um produto inovador, fazendo o seu parecer obsoleto, eles te forçam a pensar que você precisa trocar. Quer dizer, isso força o consumismo? Então, Felipe, se você considerar que consumismo é um distúrbio, é uma doença, não. O que eles estão fazendo é colocando no mercado produtos que cada vez duram menos, porque assim eles conseguem vender mais. Se eles têm logística para o retorno disso, né, dos obsoletos, e as pessoas estão comprando porque precisam daquilo para trabalhar e tudo mais, isso faz parte do consumo normal. É uma estratégia de venda, é uma das estratégias, né, para que as empresas consigam vender, e ainda está dentro da movimentação normal da economia. Apenas quando a pessoa compra compulsivamente, só pensa nisso o dia inteiro, em gastar, em fazer compras, aí sim a gente chama de consumismo, tá bom? Então, voltando na história do cartão de crédito, aí vamos pensar o seguinte, ó, parcelar a compra é uma alternativa, quando a gente precisa daquele bem ou serviço, mas a gente não pode comprar à vista. Então, é lógico que parcelar é uma das alternativas. Você precisa, por exemplo, da mochila, a mochila custa, não tenho muita ideia, mas vamos supor, R$150, sei lá. Você pode pagar à vista, então você vai comprar à vista. Não posso, então você vai parcelar, né? Fazer um crediário, usar cartão de crédito. É importante que isso esteja previsto no seu orçamento. Então,
como o Jorge falou, assim, você tem como prever isso, você tem como planejar isso, ou você vai juntar dinheiro, ou então você vai comprar parcelado, mas tem condição de arcar com as parcelas, então isso está dentro do seu planejamento. Se aquilo é necessário para você, é um sonho ou é um projeto, você deve organizar as coisas direito e comprar, né? Normalmente, as compras à vista, elas têm algum desconto. Então, está aí uma vantagem de primeiro economizar, juntar dinheiro para a pulseira e depois comprar à vista, né? Então, a pulseira ainda seria um valor menor, dependendo da pulseira, claro, né? Mas projetos já um pouco maiores, como nós demos exemplo do celular, se der tempo de você primeiro guardar dinheiro, economizar e depois pagar à vista, ótimo, né? Então, vamos separar aí em 3 partes. Comprar à vista, com o dinheiro que economizamos e guardamos para aquela compra, é sempre a melhor opção. Então, comprar à vista com o dinheiro que você guardou, é sempre a melhor opção. Agora, entre parcelar no cartão de crédito ou fazer um empréstimo, depende. Você pode pedir dinheiro emprestado. Então, você precisa de alguma coisa e o seu pai ou sua mãe vai fazer um empréstimo para poder comprar aquilo para você, né? Vamos pensar aí já numa bicicleta, alguma coisa com um valor um pouco maior. Então, parcela no cartão de crédito ou faz um empréstimo. Se você parcelar no cartão, mas sempre paga a fatura no valor total, você não paga juros. Isso corresponde a um crediário, né? Aquele crediário que a loja faz, que ela parcela para você em 3 vezes, 6 vezes e tal. Agora, se você parcelar no cartão de crédito e você só paga o mínimo da fatura, não paga a fatura completa, isso significa usar o crédito rotativo do cartão, né? Você está usando o rotativo do cartão. Os juros são altíssimos, então é muito importante o planejamento. Junta o dinheiro e compra à vista, ou, se você precisa parcelar, você parcela no cartão de crédito e paga a fatura no total. Não entre no rotativo, porque os juros são muito altos. Depois eu posso dar alguns exemplos aí para vocês desses juros, né? E a terceira opção que eu falei é de fazer um empréstimo. Fazer um empréstimo, vamos considerar aí que está no meio termo. Então, você não tem desconto do pagamento à vista e a tranquilidade do pagamento à vista, mas também não está usando o rotativo do cartão de crédito, que os juros é altíssimo, né? Então, você consegue fazer um empréstimo aí num juros já um pouco mais aceitável, né? Vamos pegar um exemplo prático. Vamos pegar um exemplo assim, uma compra de R$100, tá bom? Para ficar fácil. Você vai fazer uma compra de alguma coisa que custa R$100. Se você pagar à vista, provavelmente você consegue um desconto de, sei lá, 5%. Então, aquilo que custava 100, você vai pagar só 95. Então, legal, você guardou o dinheiro, foi lá e comprou à vista, você vai ter uma economia naquele valor que você tinha pensado de início ali, né? Normalmente, 5% de desconto porque você pagou à vista. Se você comprar parcelado no cartão de crédito, você vai comprar sem desconto. Então, aquilo custava 100, você vai pagar os mesmos 100, né? Você não vai ter o desconto. Só que vai ficar só em 100 mesmo. Se você sempre pagar a fatura no valor total do cartão de crédito, não tem problema. Aquilo custava 100, vai ficar por 100 mesmo. Só que parcelado, vamos pôr em 4 vezes de 25, né? Quando você não paga a fatura completa, você paga só uma parte da fatura, você usa o rotativo do seu cartão de crédito. Aí, olha, se eu contar para vocês que o juros chega até 10% ao mês, não é brincadeira, não. Então, mesmo que você demore, só pague no mês seguinte, aí sim você pague a fatura completa, aquela compra já saiu por 110. Quer dizer, você já tem 10% em cima. Então, comprando à vista, ia sair 95, comprando no cartão de crédito, mas pagando a fatura integral, sai por 100. Se você não pagar a fatura integral, sai por, no mínimo, 110. Depende de quanto tempo você vai demorar para pagar a fatura integral. E se você fizer um empréstimo, vamos pensar em 2%, 3%, aquilo que custava 100 agora vai sair 102. Entendeu? Então, eu espero ter conseguido explicar para vocês aí a diferença, né, as vantagens de comprar à vista, e às vezes é necessário parcelar, mas como o custo vai aumentando, se você comprar
a partir de um empréstimo que você fez, aquele que custava 100 vira 102, 103, se você pagar no cartão de crédito, fica nos mesmos 100, contanto que você pague a fatura integralmente. Se você não pagar a fatura integralmente e arrastar para os meses seguintes, aquilo pode sair 110, 115, 120, 130, vira uma bola de neve. Usar o rotativo do cartão de crédito é sempre a pior das opções. Só em caso de extrema emergência a gente faz isso. Ele está lá para emergência, não é para a gente usar para o nosso dia a dia no consumo normal, tá bom? Nós temos mais de 80 pessoas assistindo a live nesse momento, acho que 85 pessoas. É muito legal vocês estarem aqui, eu sei que tem gente aí de várias partes do estado de São Paulo e do Brasil, de outros estados, muito legal vocês aqui. Obrigado. Puxa, legal, chefe Renato, você tem aí falado de coisas que estão no nosso dia a dia, né? Então, essa questão de olhar realmente o que precisa e como se programar. E aí até conecta com a pergunta da Camila Iodo. Aí ela pergunta assim para a gente, chefe, é mais benéfico usar o débito ou o crédito? Então, o débito é como um pagamento à vista. Se você pagar no crédito, mas no dia que chegar a sua fatura, você pagar a fatura integralmente, tanto faz. Eu dou preferência por pagar no crédito para que eu centralize as minhas despesas num dia só. Então, a maioria das coisas que eu compro, eu passo no crédito. Então, o que acontece? Meu cartão vence no dia 15, né? Dia 15 chega a fatura, isso facilita para eu organizar minhas contas. Então, eu vou à padaria, qualquer coisa que eu faço, eu passo no crédito. Então, não fica caindo aquele picado, né? A despesa picada na minha conta. Quando chega no dia 15, cai tudo de uma vez. Veja, como eu disse, só é vantagem usar o crédito. Então, usar o débito ou o crédito, tanto faz. Diferença, pague sempre a fatura integral do seu cartão de crédito. Não use o rotativo. Rotativo é só para emergências, quando você não tem outra alternativa. São caríssimos. Então, usar o débito ou o crédito, tanto faz, contanto que pague a fatura do crédito integralmente. Excelente, chefe Renato. Muito obrigado aí pelos esclarecimentos. Queria voltar a palavra aqui para o nosso chefe Jorge. Vamos lá. Eu tenho algumas considerações a fazer aqui em relação a contas novas, né? Agora o mercado está com um monte de conta, né? Além de conta corrente, que a gente já conhecia, a tradicional conta poupança, agora as contas digitais, né? Não sei se os escoteiros estão a par, né? Não sei se eles conhecem esse tipo de conta, mas a gente sempre teve aqui no Brasil, né? Conta salário, que é conta da empresa, que você recebe, conta poupança, né? E conta corrente, que é a conta dos grandes bancos. Hoje a gente está com uma concorrência muito grande entre bancos, né? Os bancos digitais. São as contas digitais que a gente não paga mensalidade, não paga serviço. Isso veio para facilitar muito para nós, né? Então eu quero fazer uma pergunta para o chefe Renato. O que você acha dessas contas? Você utiliza? Você recomenda? Tem alguma dúvida dessas contas? A diferença que as pessoas estão gostando muito da conta digital é você conseguir fazer as coisas sem taxa nenhuma, né? Com isenção para as transações online. A conta digital não tem agência física, então você abre com muita facilidade. Eu imagino o seguinte, você entra no aplicativo de um desses bancos digitais, né? Entra no aplicativo, você coloca os seus dados, daí a pouco a sua conta está aberta. Então, você vai ter um número de conta, você pode passar para as pessoas vão fazer depósito ali, e você consegue fazer transações online, 99% sem taxa nenhuma, né? Com isenção de taxa. Não tem agência física, então, você... essa seria uma desvantagem, né? Porque você fica 100% dependendo da internet. Então, tudo que você precisar fazer nessa conta digital, você tem que fazer pela internet, né? Você abre essa conta por um aplicativo no celular. Mas essa é a mais moderna que a gente tem, né? A mais recente modalidade de conta bancária. As tradicionais,
a conta corrente, que é a mais comum, né, conta corrente normal, tanto para pessoa física como para pessoa jurídica, né, para as empresas. Tem taxa, pode ter um limite de cheque especial para você usar nas emergências, você tem direito a ter um cartão de débito, um cartão de crédito, assim por diante. E a conta corrente é a conta mais comum aí, que a gente sempre teve. Tem a conta poupança, vantagem dela, não tem taxa, e tem cartão eletrônico, então, cartão de débito, né, você, abrindo uma caderneta de poupança, você pode ter o cartão, vai ter lá um número de conta, e todo saldo que for mantido por mais de 30 dias nessa conta vai ter rendimento, é um rendimento pequeno na poupança, mas tem algum rendimento, né. E a outra modalidade, que pouco se fala dela, é a conta salário. A conta salário é assim, quem abre é o empregador, então você vai trabalhar numa loja, vai trabalhar lá numa empresa. O empregador, a empresa vai lá, abre uma conta para você, a empresa te informa o número e lá ela deposita o seu salário, né? Você vai ter um cartão eletrônico, não vai pagar taxa nenhuma, porque é uma conta exclusivamente para receber salário. Mas as pessoas podem fazer depósito nessa conta? Não, só quem pode fazer depósito nessa conta é o seu empregador. Então, vamos resumindo, então tem a conta corrente, que é a mais comum, tem a conta poupança, que você pode ter cartão e não vai ter taxa, é legal ter uma conta poupança, não tem taxa nenhuma, a conta salário, que é aquela que é aberta pelo empregador, e a conta digital, que são essas que a gente tem visto aí bastante propaganda, né, não tem agência física, você fica dependendo da internet, a maioria das operações não tem taxa, e você vai ter, fazer todas as transações ali online, tá bom? Deixa eu só responder, tinha uma pergunta, um minutinho só, eu fiquei aqui de voltar. Sim, sobre o rotativo do cartão de crédito, deixa eu só explicar melhor para não ficar dúvida. Assim, quando você tem um cartão de crédito, eles te dão um limite. Então, Visa, Mastercard, JCB, American Express, quer dizer, várias bandeiras, né, de cartão de crédito. Você vai ter um limite. Vamos supor que o seu limite é de R$2.000. Então, você vai numa loja e faz uma compra de alguma coisa que custa 1.000, né? Então, você já usou metade do seu limite, porque o seu limite era de 2.000. E você parcelou em 5 vezes, em 6 vezes. O seu limite só volta conforme você vai pagando aquilo, né, aquelas faturas, né. Então, esse é o limite do cartão e o limite que você pode gastar ali. O que é o rotativo? O rotativo é como se fosse um empréstimo, é como se você estivesse combinando um empréstimo com a sua operadora de cartão. Por quê? Você comprou R$1.000, fez uma compra de 1.000 para pagar em 4 vezes, de 250, ok? Então, o seu limite era 2.000. Você fez uma compra de 1.000 para pagar em 4 de 250. Chegou no primeiro mês, chegou a fatura lá com 250 para você pagar, você não tinha 250, você pagou só 100. Sabe o que vai acontecer? Os outros 150 é como se a operadora estivesse emprestando para você, porque você tinha a obrigação de pagar 250, mas você não tem 250, você só tem 100. Os outros 150 eles cobrem, só que eles cobram juros altíssimos, juros aí em média de 10%. 10%, 12% ao mês, não é a cada 10 anos, não, é 10% ao mês, é altíssimo os juros, então, a gente deve tomar muito cuidado, por isso que eu falei, chegou a fatura do cartão de crédito, de quanto é a fatura? 250, pague 250, não pague menos do que o valor da fatura, porque se você pagar menos, você usa o rotativo, que é como se fosse um empréstimo, que a operadora está fazendo para você, e é o empréstimo mais caro que existe, não que custe mais caro, dinheiro que custe mais caro do que o rotativo do cartão de crédito, tá bom? E a resposta, então, Jorge, sobre eu falei do banco digital, né, da conta digital, conta corrente, poupança e salário, e conta salário. Volto para você, Jorge. Ok. Esclareceu bastante. Ficou alguma dúvida aí? Alguém tem alguma pergunta para responder? Desse tema conta não, tem algumas outras perguntas, mas a gente vai avançar um pouco mais, aí eu já conecto ela na próxima. Ok. Então, o chefe Renato falou sobre as contas, falou sobre poupança,
que é uma conta de investimento, né? De investimento que a gente conhece há muito tempo, né? O brasileiro tem o hábito, né, de guardar o dinheiro na poupança. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: hoje em dia, a gente sabe que não é vantagem guardar o dinheiro na poupança, que o rendimento é muito baixo, chega a perder para a inflação algumas vezes. Mas nós, brasileiros, acostumamos com a poupança. Tem vários outros tipos de investimento. Ainda continua sendo segura para as pessoas que têm medo de colocar o dinheiro em outro lugar? Olha, a questão de segurança, vamos primeiro assim explicar o que é um investimento seguro, né? O que é um investimento seguro e depois vamos falar também sobre o que é liquidez, né? Que isso é uma coisa que pesa na hora de a gente decidir por investimento. Então vamos lá. O investimento seguro é aquele que, mesmo que o banco quebre, o seu dinheiro esteja garantido. Então isso a gente pode considerar que é um investimento seguro. A gente não deve confundir com investimento de risco. Depois eu explico a diferença. Investimento de risco é uma outra coisa. O investimento seguro, então, é aquele que é garantido pelo Banco Central. Há um limite de R$250 mil, chama-se Fundo Garantidor de Créditos, né, administrado pelo Banco Central, e o FGC, a gente fala. Então, o FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos, ele garante que mesmo que o banco quebre, até R$250 mil, você não vai perder nenhum centavo, esse recurso vai ser reposto, né? Nós vimos aí há alguns anos a quebra do Banco Santos, a quebra do Banco Pan-Americano, né, isso aqui no Brasil. Então, as pessoas que tinham investimentos nesses bancos, muitas pessoas perderam dinheiro, mas o Fundo Garantidor de Crédito garante até R$250 mil. Como nós estamos tratando dos pequenos investimentos, a gente pode ficar tranquilo, porque se os nossos investimentos forem até 250 mil, a gente sempre vai estar usando um investimento seguro, né, aquele que é garantido. Bom, e o investimento de risco é outra coisa. O investimento de risco é aquele que tem um rendimento imprevisível, podendo, inclusive, ser negativo. Então, o que é um investimento de risco? Ações, né, você investir em ações, tem o risco de essa empresa, o valor das ações dela caírem muito, e você tinha lá um investimento de R$5 mil, e agora você é só 4.500, porque aquelas ações caíram muito no mercado. Então, isso é investimento de risco, é quando o rendimento é visível, podendo, inclusive, ser negativo, tá bom? A poupança, Jorge, ela é, como você disse, tradicional no Brasil, muita gente mantém o dinheiro lá na poupança, é um investimento seguro, a gente está falando em o que é seguro, o que é de risco. Então, a poupança é um exemplo, ele é seguro e é zero, né? Então, poupança, investimento seguro e de risco zero. O rendimento é totalmente previsível. O investimento em ações, por exemplo, é investimento de risco e só é garantido até 250 mil. Né? Uma grande vantagem da poupança é a isenção do imposto de renda, diferente de praticamente todos os outros investimentos que têm um desconto grande aí do imposto de renda. Então, a poupança é isenta de imposto de renda. A desvantagem, como você falou, é que o rendimento ele é menor do que qualquer outro investimento, né? Eu falei no começo também sobre liquidez. Liquidez também é uma coisa importante da gente considerar antes de investir. Se você vai guardar o dinheiro e pode precisar dele a qualquer momento, então guarda na poupança ou num investimento de liquidez imediata. Então, o que significa isso? Que você pode sacar a qualquer momento. A poupança, se você depositou, hoje é sábado, se você depositou na terça-feira, na quinta você pode sacar. Hoje você pode usar, você pode passar o cartão e usar o dinheiro da poupança. Então, você tem liquidez imediata, né? Você pode sacar a qualquer momento, pode usar a qualquer momento. Então, liquidez é igual dinheiro liberado quando você precisar. Ele está disponível quando você precisar. Agora, tem investimentos que a liquidez pode ser de 30 dias, liquidez de 1 ano, liquidez de 10 anos, de 20 anos. Então, você já imaginou isso? Você faz um investimento hoje e você só pode mexer nesse dinheiro daqui 15 anos? Então, qual é a liquidez desse investimento? A liquidez dele é em 15 anos. Aí, se eu precisar do dinheiro antes desse prazo contratado, aí você vai perder dinheiro, porque tem uma taxa que você vai pagar
por quebra de contrato. Então, você contratou um investimento, ele é para daqui 10 anos, e você, daqui 3 anos você precisa do dinheiro, você vai pagar uma taxa alta, e isso acaba prejudicando bastante aquele rendimento que você esperava ter, né? Um exemplo de investimento de longo prazo, que está ao nosso alcance, veja, aqui nós estamos falando dos pequenos investimentos, nós estamos falando com jovens, né, para que os jovens planejem o que faz com os seus recursos, né, com o seu dinheiro, tanto na hora de guardar como na hora de gastar. Então, essa é a ideia, educação financeira para jovens. Então, um exemplo de um investimento de longo prazo é o Tesouro Direto. Tesouro Direto, eu aconselho que vocês pesquisem o site é bem fácil, é Tesouro Direto, tudo junto, né? tesourodireto.com.br. Ele é administrado pelo governo federal. Olhem lá as opções que você tem de vários tipos de investimento, né? Você pode investir a partir de R$30 e usando uma corretora ou o seu banco. E aí você, lá no site tesourodireto.com.br, você tem um simulador que você escolhe a melhor opção de título. Então, tem um simulador, aí ele começa a perguntar para você, é bem legal, entrem lá uma hora para vocês conhecerem, anota aí. O chefe Bruno puder pôr no chat, www.tesourodireto.com.br, tá bom? A partir de R$30 você investe. Aí tem um simulador que é bem legal, porque você põe assim, você começa assim, ele vai perguntando, você pretende guardar por quanto tempo? O que você precisa fazer? Você acha que você pode precisar do dinheiro antes? Assim por diante. E ele vai fazendo uma simulação, né, do seu investimento. Então, por exemplo, pegar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, o simulador. Se eu tiver 20 mil aplicado por 20 anos, então, do que eu estou falando? Você fala assim, daqui 20 anos eu quero ter casa própria, né? Então, eu vou aplicar hoje porque daqui 20 anos eu quero, pelo menos, dar uma boa entrada numa casa própria. Então, imagina o seguinte, ó, você tem 20 mil, você aplica hoje por 20 anos, ok? Se você aplicar 20 mil por 20 anos, na poupança, ele vira 45 mil. Então, compara aí os números, ó, 20 mil guardado por 20 anos, vira 45 mil lá na frente, tá bom? Depois de 20 anos. Se for no Tesouro Direto, vira 72. Então, 20 mil por 20 anos, essa simulação tá bem na frente, lá, bem na cara lá do simulador do Tesouro Direto. 20 mil por 20 anos, vira 45 se for na poupança, ou 72 se for no Tesouro Direto, tá bom? A poupança, Jorge, você falou que o rendimento é bem baixo, né? Ela é calculado, o rendimento é calculado por um percentual da Selic, somado ou não a TR, dependendo a TR é a taxa referencial, né? Então, é um percentual da Selic somado ou não a TR, dependendo do valor da Selic. Os dois índices são divulgados pelo Banco Central. Atualmente, a gente pode contar aí que o rendimento da poupança é de 1,4% ao ano, em função do que está a Selic hoje. Então, 1,4% ao ano, né? Quando eu estava falando lá do rotativo de 10% ao mês, olha bem, você guarda dinheiro, você ganha 1,4% ao ano. Você usa mal o dinheiro, você gasta mais de 10% ao mês. Tá bom? Obrigado, chefe Bruno. Legal, chefe Renato, puxa, super enriquecedor. E tem uma pergunta aqui que está muito aqui no dia a dia dos nossos escoteiros, né? A Luna, acho que é Luna Araújo, ela pergunta, qual é a idade ideal para ter um cartão de crédito? Posso responder essa? Olha, com a conta digital, pode. Eu ia só dar o exemplo, Jorge, da conta digital, que você pode ter, as pessoas podem ter cartão adicional a partir de 12 anos de idade. 12 anos. Luna, né? A Luna que fez a pergunta, foi isso? Pode falar. Luna, acho que é Luna Araújo, que ela colocou uma letra diferente, mas é Luna Araújo. Depois você só confirma a idade dela. Eu acredito o seguinte, chefe, o cartão de crédito é uma grande responsabilidade na mão dos jovens, né? O adulto já se perde, né? Imagina. Então, eu acho que não tem idade certa.
tem maturidade financeira correta para poder usar um cartão de crédito. Porque às vezes a gente, como adulto, se perde. Aí a outra pergunta que eu refaço para ela: esse cartão de crédito, quem vai pagar? É ela ou os pais? Se ela for pagar, ela for assumir as condições de pagar a fatura dela, qualquer idade, a partir do, acho que cartão de crédito adicional, o Renato falou que é a partir dos 12 anos, né? Então, ela tem que conversar com os pais, com a família dela, para ver quem que vai pagar essa fatura. Mas eu acredito que se a pessoa tem uma maturidade financeira boa, a partir dos 15, 16 anos, é interessante ter esse cartão de crédito. E aprender a usar, né? E, de novo, o que eu costumo falar, quando você vai fazer o planejamento financeiro, a sua família tem que estar envolvida, né? Porque, às vezes, o filho pede alguma coisa para o pai, mas não sabe como que está o planejamento da família. Será que a família está planejando? O planejamento está sendo familiar ou está sendo individual? Será que esse jovem está acompanhando o planejamento da família? A mocinha que falou sobre a pulseira, que ela está querendo comprar pulseira. Será que a família dela sabe que ela está precisando comprar pulseira? Está no planejamento da família ou no planejamento dela? Então, planejamento financeiro, antes de tudo, tem que ser familiar. Todo mundo tem que saber as despesas de casa, principalmente os escoteiros dos sêniores. Tem que saber quanto que sua família paga de água, de luz, você tem que acompanhar isso para poder sugerir, até para economizar, né? Meu pai está gastando muito de água aí, muito de luz, o que eu posso economizar para ajudar? Isso faz parte. Então, o planejamento tem que ser familiar. Os sêniores, os escoteiros têm que acompanhar. E os pais têm que abrir, né, o seu planejamento. Às vezes o filho não sabe quanto o pai ganha, acha que ganha muito. Mas o que ganha muito para o pai, o que ganha muito para o filho? O garoto tem uma visão diferente, né? Se tiver esse planejamento familiar em conjunto, fica mais fácil da família se planejar, né? O jovem poder se planejar em relação à família. Puxa, bacana, Jorge. Mais uma vez aí agradecer a participação aí de escoteiros do nosso Brasil todo. Estamos em 89 pessoas aqui, vi gente de Recife, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro. E aí até lembrar aqui para colocar aqui no nosso chat, né, seu nome, seu grupo escoteiro e a cidade que você está, para a gente ter registrado aqui. Chefe Jorge, aqui também conectando até com disso que você acabou de falar, o Paulo, lá de Congonhas, acho que deve ser Minas, né, do 155, ele pergunta, né, quais são as causas e consequências do endividamento excessivo e como sair dessa situação? As causas foi aquilo que a gente tinha falado, né? O Renato tinha falado no começo, não sei se ele estava no começo aí. As causas que você vai criar uma bola de neve na sua família, né? Você vai entrar numa dívida que você não vai conseguir ter uma qualidade de vida boa, né? A sua dor de cabeça, a sua preocupação, as causas são N causas, né? Agora, para você sair dessas dívidas, primeira coisa, você tem que saber quanto você deve, o que você deve. Colocar no papel lá. Eu devo tanto para quem? E planejar, sentar para negociar com os seus credores. Eu estou devendo 10 mil reais, tá? Estou devendo 10 mil reais, mas para quem? Estou devendo para uma pessoa só? Se você deve para uma pessoa só, é mais fácil de negociar. Mas se você deve 10 mil reais para várias empresas, várias pessoas, você vai ter que negociar um por um. E dentro da sua realidade. Fala, aconteceu isso comigo, a minha situação é essa, eu posso começar a planejar pagar tanto. Vamos fazer o negócio? Primeiro você tem que saber o tamanho da sua dívida e para quem você deve. É o primeiro passo. Porque às vezes a pessoa fala, nossa, eu estou enrolado, estou endividado até a tempo, mas não sabe para quem que você deve. O porquê que você deve. Chefe, vocês não vão apresentar nenhuma tela? Tela? Eu não entendi a pergunta. Não vamos. Mas se você precisar de qualquer informação, você pode pedir para a gente depois, tá bom? Que a gente passa para você, se tiver alguma coisa que você queria guardar ou estudar. Tá bom? Jorge, falando do endividamento, né? Se a gente compra a prazo de forma que a gente acaba excedendo a capacidade de pagamento, né? A gente entra, como você disse, numa bola de neve aí perigosa, porque o endividamento, ele vai ficando cada vez maior, porque as pessoas para quem a gente deve, as empresas, né, vai contando também os juros e aquela dívida vai ficando cada dia maior, né? Os financiamentos, parcelamentos, crediário, né, cartão de crédito, essas coisas, eles têm que comprometer
uma parcela pequena da nossa renda. Então, se você trabalha e ganha X, e você compromete mais do que isso, né, com as suas dívidas, é certeza que uma hora aquilo estoura. Então, mas se você se descuidou, aconteceu um imprevisto, alguma coisa, você se descuidou, e agora você tem mais dívidas do que você pode pagar, é importante que você procure o banco, a loja, imediatamente, não demorar para renegociar, porque a tendência é que a sua dívida vá ficando cada vez maior, né? Então, aquele exemplo do crédito rotativo, né, do cartão, se você vai arrastando isso, 10% cada mês, 10% cada mês, ao final do ano, a sua dívida já é mais do que o dobro, ela mais do que dobrou, né, ao final do ano. Então, é muito importante isso, no momento que você percebeu que aquilo saiu do controle, não espera ficar impagável, para depois você procurar o refinanciamento da dívida ou a renegociação. Todas as instituições, você tem que pensar o seguinte também, todas as instituições, as lojas, os bancos, eles têm interesse em renegociar, porque a outra opção é ficar sem receber, porque se virou uma bola de neve e a sua dívida era X, e agora já é o dobro, agora que você não pode pagar mesmo. Então, pensa nisso também, as empresas, os bancos, as lojas, eles têm interesse em renegociar isso com você, porque eles querem receber. Então, você já terá um grande problema se você deixou as dívidas se acumularem, porque certamente agora você vai pagar mais juros, multa, tal, do que você estava prevendo lá no começo. Mas você deve buscar a renegociação o quanto antes, para que as coisas não fiquem pior do que já estavam, ok? Ok. Eu quero aproveitar, chefe. Tem uma pergunta, chefe Bruno? Não temos não, chefe. Tinha duas aqui, mas o chefe Renato já escreveu até no próprio chat, e até um outro chefe já me ajudou, que era do grupo escoteiro, ter o cartão virtual, então já foram respondidas. Muito obrigado, chefe. Eu vou fazer um comentário sobre o Tesouro Direto, e depois eu vou pedir para o chefe Renato explicar para o pessoal que está participando sobre o imposto de renda. Os jovens acho que não conhecem, né, o imposto de renda, precisam dos escoteiros, né? Entender o conceito de imposto de renda. Eu vou falar sobre o Tesouro Direto. Quando a gente fala em investimento em Tesouro Direto, as pessoas ficam com medo, investimento, Tesouro Direto. O que é o investimento em Tesouro Direto? A gente está emprestando o nosso dinheiro para o governo. Simplesmente, a grosso modo é esse, a gente está emprestando o nosso dinheiro para o governo. E o último que a gente espera quebrar no nosso país é o governo. Muda de governo, a instituição não quebra. Então, a gente está emprestando o nosso dinheiro para investir no nosso país de volta. Então, a gente tem que pensar, será que eu vou na Bolsa de Valores? Já estou pensando em ir para a Bolsa de Valores? Acho que antes da Bolsa de Valores, eu vou investir no nosso país, né? O Tesouro Direto, que é um baixo risco. Então, a grosso modo, não tenham medo, mas pesquisam antes, né, que o Tesouro Direto é muito legal, pesquisam que tem várias modalidades de Tesouro Direto, é muito interessante, principalmente para os jovens, né, a partir dos 17 anos, aí, que são os sêniores, né, que vão ser os futuros adultos, aí, consegue fazer um planejamento bem legal, até os escoteiros, a partir de R$30 você consegue fazer um investimento legal no Tesouro Direto. Então, a grosso modo, o Tesouro Direto é isso, você vai estar emprestando dinheiro para o governo reinvestir no nosso país. Era isso que eu queria deixar o comentário aí. Sim. Tem deixa eu ver, o escoteiro Aimoré, primeiro grupo escoteiro, número 1, Minas Gerais. Eu tive o prazer, quando eu era sênior, no grupo escoteiro Irapuã, em São Paulo, eu tive o prazer de viajar para Minas, em Juiz de Fora, e conheci lá o grupo escoteiro Aimoré, a sede, sensacional, até hoje tenho ótimas lembranças daquela atividade que eu participei lá no Aimoré. E diz assim, sobre a educação financeira agora, né, com a mudança, economia e pandemia. Nós temos visto muita gente falando sobre isso, o impacto que teve na economia, e não foi aqui só no Brasil, no mundo inteiro, o impacto para a economia. Imagine que esse auxílio emergencial, por exemplo, que o governo está pagando, né, para conseguir manter a economia, a microeconomia, que chama, né, a microeconomia funcionando, e a gente
conseguir ver reflexo na macroeconomia e as empresas conseguirem se aguentar, imagina quanto custa isso para o governo. Essa é uma despesa que não estava prevista. O governo federal está pagando auxílio emergencial e os governos estaduais também têm alguns benefícios que eles estão conseguindo fazer, totalmente fora da previsão, né, totalmente imprevisto. Então, tem um impacto muito grande. Muita gente desempregada, a gente olha nas ruas, muitos comércios, né, com placa para alugar, porque fechou, teve que baixar as portas. Imagina restaurantes lojas que tem que ficar 15 dias de porta fechada, depois mais 10 dias de porta fechada, quer dizer, como é que vive, como é que paga seus funcionários e tudo. Então, nós temos, sim, um impacto enorme na economia, e nós estamos sentindo isso dentro de casa. Todos nós, não tem quem aqui, eu tenho certeza, que possa falar assim, não, na minha casa não fez diferença nenhuma, né? Todo mundo está sentindo o impacto na economia da pandemia. Nós estamos aí já com mais de um ano, né, convivendo com isso, e espero que a gente tenha aprendido muito, a ciência tenha evoluído o suficiente para que a gente possa enfrentar as próximas. Não é garantido que a gente nunca mais vai ter outra pandemia, né? Então, se um dia a gente voltar a passar por uma situação dessa, tomara que os governos e os cientistas já estejam mais preparados, mais experientes para a gente conseguir enfrentar isso de uma forma melhor, né? Tinha uma outra pergunta, chefe Bruno, para mim já sumiu da tela aqui, desculpa. Desse próprio tema, é porque o próprio grupo Aimoré acabou fazendo uma segunda, que era quais seriam recomendações, né, nesse momento aqui de pandemia, quando a gente olha para finanças, né? Que dicas vocês poderiam dividir com a gente aqui? Eu acho que a principal é tomar muito cuidado com o consumo, porque a gente sabe quando começou a pandemia, mas a gente não sabe quando vai terminar. Só um exemplo que a gente pode... Eu trabalhei muitos anos na FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, é uma fundação que financia pesquisa científica, então eu convivi 18 anos com esse ambiente da pesquisa científica, né? Então, só um exemplo, como é que a gente sabe que a vacina do tétano dura 10 anos? E depois de 10 anos tem que tomar de novo. Como é que sabiam isso lá no começo? Ninguém sabia. Conseguiram desenvolver uma vacina para o tétano, aplicou nas pessoas a vacina e ninguém mais teve tétano, só que depois de 12 anos, 13 anos, começou a ter tétano de novo. Então, eles chegaram à conclusão, então a nossa vacina só dura 10 anos. Não tinha como saber lá atrás, enquanto estava fazendo as pesquisas e vacinando as primeiras pessoas, saber por quanto tempo a pessoa ficaria imunizada. E nós estamos nessa mesma situação agora. Por quanto tempo as pessoas vão ficar imunizadas? Então, muita gente já foi vacinada, né? Será que daqui um ano vai ter que vacinar de novo? A gente vai ter que enfrentar variações do vírus. A gente sabe quando começou a pandemia, mas não sabe quando vai terminar. Então, assim, todo cuidado é pouco, inclusive na questão da economia doméstica. Todo cuidado é pouco. Não é a hora de a gente fazer grandes investimentos, grandes despesas, né? Para resolver, vamos reformar a casa e tal. E contar com financiamento, contar com empréstimo, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe até quando isso vai durar e se tem outros impactos importantes aí na economia. Então, é hora de comprar à vista. Se você vai precisar fazer uma reforma, vai precisar fazer alguma coisa na sua casa, ou você tem algum projeto que você precisa fazer, se prepare antes, guarda o dinheiro primeiro, depois você vai e compra à vista, então a economia vai continuar girando dessa forma, né, você consegue continuar comprando, mas você vai comprar sem criar dívidas, porque a gente não sabe até onde o cinto vai apertar ainda, né, eu acho que essa é a melhor dica, se planeje bem e procure pagar à vista. Legal, obrigado, chefe Renato. Tem tudo a ver aí com o nosso momento, né? A gente realmente precisa ter esse cuidado, enfim, para que a gente passe por ele, né? A gente está passando uma fase um momento que a gente ainda não viveu e agora a gente tem que se adequar. Então,
ser econômico, né, até está conectado lá com o nosso 9º artigo da nossa lei, né, escoteiro econômico e respeito bem à lei. Então, tem tudo a ver aqui com sermos escoteiros. Legal? Chefe Jorge, está por aí? Chefe Jorge está fazendo uma transição ali, né, chefe Jorge? Ah, tá sem som, voltei. Ele pediu para eu falar sobre o imposto de renda. Deixa eu aproveitar, então, para falar, Jorge. A ideia do imposto de renda, o nome dele, já diz, né, o imposto sobre a renda. Então, vamos imaginar que daquilo que você recebe, ou que as empresas recebem, né, uma loja, por exemplo, uma loja de calçados, né, tênis, sapato e tal, eles viram lá ao longo do mês, tem um tanto de dinheiro que entrou no caixa, e uma parte disso eles vão pagar os funcionários, vão pagar os produtos, pagar o aluguel, a luz, a água, tal, tem as despesas, e uma parte é reservada para pagamento de impostos, de taxas, impostos, né? O principal deles, imposto de renda. O imposto de renda ele é federal, então ele é arrecadado pelo governo federal, tanto das pessoas jurídicas, né, das empresas, como das pessoas físicas. Então, quem tem um salário acima de um determinado valor também paga um pouquinho ali do imposto de renda. Um pouquinho, quero dizer, comparado com as empresas, né? Então, pessoa física paga imposto de renda e as empresas também pagam. E o governo, com esse dinheiro, né, que é uma grande fatia aí da arrecadação do governo federal, com esse dinheiro o governo federal consegue fazer frente a todas as obrigações que tem, pagamento dos funcionários públicos, manter o SUS, manter universidades federais, né, que são gratuitas, e assim por diante. Então, o governo federal arrecada o imposto de renda, tanto das pessoas como das empresas, né, as pessoas que ganham a partir de um determinado salário, e com esse dinheiro ela faz frente a todas, o governo federal faz frente a todas as despesas que ele tem. A mesma coisa acontece no governo do estado, com o ICMS, é a principal arrecadação dos governos estaduais, e no município é o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, ele é municipal. Então, toda vez que você contrata um serviço, o imposto é municipal, produto, o imposto é estadual, renda, o imposto é federal. Isso bem resumido, né? Tem outros impostos, outras taxas que a gente paga, mas em resumo, serviços ficam no município, produtos, né? A circulação de produtos, que é o ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadoria e Serviço. Ele fica para o Estado, e o imposto de renda, IPI, que é o imposto sobre produto industrializado, imposto de importação, essas coisas ficam para o governo federal, cada um para fazer frente às suas despesas. Nos investimentos, que é o nosso assunto aqui, quando você faz uma aplicação num fundo de renda fixa, faz algum investimento, vai ter também imposto de renda, vai ter IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, que vão para o governo federal, ok? Então, a caderneta de poupança é livre de imposto de renda, você não paga imposto de renda, né? Outros investimentos, sim, tem imposto de renda. Então, renda fixa, aplicação em ações, aplicações em câmbio, né, dólar, esses outros investimentos, você vai pagar imposto de renda, sim, tá bom? Era isso, né, Jorge, que você falou sobre imposto de renda, né? Não, é isso, para explicar para os escoteiros, né, para eles terem uma breve noção. Isso. Chefe Bruno, tem alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui, ela é do Fernando, e agora até a Manuela mandou, quais são os impactos, quais são as coisas que mais afetaram a agricultura na pandemia? Agricultura. Eu não tenho muita acesso direto à agricultura. Acho que o Renato pode responder. Sim, mas assim, o ritmo da economia, ele diminuiu bastante. Então, na verdade, todos os setores foram afetados, né? Tem alguns que são considerados essenciais que sofreram menos. Então, vamos supor, no começo ali eu me apresentei, eu falei que eu sou mestre em administração, eu tenho mestrado em administração, especialização em finanças e comércio internacional, mas eu sou também veterinário, né?
Então, tenho formação em medicina veterinária e especialização em fisiatria e fisioterapia veterinária. E assim, uma das áreas que sofreu pouco, até agora, pelo menos sofreu pouco, foi a área da veterinária, tanto a pet shop, ração e clínica veterinária. E tem a lógica, porque é o tipo de despesa que você não tem como cortar, né? Você precisa manter a ração, a alimentação e os cuidados com os animais de estimação. Então, foi uma área que sofreu menos. Agora, quais áreas que sofreram, qual área sofreu muito? Aquelas que a gente pode considerar não essenciais. Então, por exemplo, lojas, roupa, até mesmo a alimentação, não que a gente diminuiu a quantidade do que é consumido, mas a gente começou a mudar o tipo de consumo. Então, a gente comprava carne vermelha, que é mais cara, né, contra filé, hoje a gente vai no mercado e já pensa duas vezes quando você olha o preço, porque a economia está num ritmo diferente. Então, a consequência disso, a agricultura, a pecuária, as indústrias, no geral, e comércio, no geral, e a maior parte da prestação de serviços sofreram bastante, né? Alguns um pouco menos, alguns um pouco mais. A área, como eu disse, dos animais de estimação foi uma área que sofreu um pouco menos até agora, pelo menos. Muito legal, chefe Renato. Maravilha. Bom, nosso tempo está chegando aqui ao fim. Queria voltar aqui a palavra para o chefe Jorge. Eu queria criar um desafio aí para os escoteiros e os traders. Eles têm as especialidades deles para tirar, né? Educação financeira. É isso? Pelo que eu vi aqui isso. Eu queria criar um desafio para eles. Eu queria que eles fizessem um mapa da família deles. Um mapa financeiro. De todos os rendimentos do pai, da mãe, as despesas, para eles debaterem entre eles. Né? Eu acho que a educação financeira tem que começar de casa. Então, os pais têm que ser muito abertos em relação com os filhos, em relação às suas finanças, suas despesas. Nós jovens, né, os jovens, têm que acompanhar as despesas da sua casa. Às vezes você está precisando de um bem que seu pai não pode te dar, não é por maldade. Não cabe no planejamento dele, mas ele não fala isso para você. Às vezes com receio, ou não quer te preocupar. Né? Então, acho que o grande desafio desses jovens, de vocês, é isso, é acompanhar. Faz o mapa financeiro da sua família. Coloca no mural lá da família, ó. A nossa renda é essa, nosso planejamento é esse, mês que vem a gente vai para a praia ou não, daqui a 3 meses a gente vai tirar férias ou não. Então, acho que é o planejamento familiar. Então, fala com os pais para abrir esse planejamento. Faça esse mapa financeiro da sua família. Aí vocês vão ter uma noção como que vai ser a vida financeira de vocês. E exemplo também, né? Vocês vão ter exemplo para os próprios pais como administrar dinheiro ou não. Às vezes os pais não sabem mesmo. A minha geração não sabia administrar dinheiro, né? Com muitos cursos que a gente foi aprendendo. Então, eu crio esse desafio para vocês. Faça o mapa financeiro da família. Aí vocês conseguem discutir entre vocês. Maravilha, Jorge. Muito obrigado. Bom, pessoal, estamos aqui chegando no nosso finalzinho. Espero que a gente possa ter contribuído um pouquinho com esse assunto tão delicado, né, e tão sensível, mas ao mesmo tempo super importante para cada um de nós. É um assunto que está aí e a gente precisa realmente fazer uma programação. Então, queria agradecer muito aqui ao chefe Renato, ao chefe Jorge, e queria passar a palavra aqui para o chefe Jorge, para ele fazer as considerações finais dele, em seguida o chefe Renato. Ok, então vamos lá. As considerações finais. Primeiro, eu quero agradecer pela live. Fazia tempo que eu não tinha contato com tantos escoteiros assim, né? Quero agradecer e quero pedir mais uma vez para vocês. Falem com dinheiro com a família de vocês. Dinheiro não pode ser um tabu entre família. A gente tem que conversar sobre dinheiro. Você tem que saber quais são os planejamentos da sua família em relação ao dinheiro da família. Porque o dinheiro é familiar. Então, se seu pai tem um salário X, você tem que saber o que ele ganha, como que ele gasta. Você pode falar, pai, vamos fazer outro caminho. Você, às vezes, pode influenciar seu pai para outro caminho, né? Ajudá-lo. Então, é isso. Não tenha medo de falar sobre dinheiro. Mesmo que os pais não vão querer, pai, eu preciso aprender. Isso, para mim, vai fazer diferença lá na frente. Então, dinheiro não pode ser um tabu. Principalmente para os escoteiros, que daqui a alguns anos vão entrar no mercado de trabalho, e os sêniores, né? Já estão entrando no mercado de trabalho.
Então, eles têm que falar sobre dinheiro. Dinheiro não pode ser tabu na nossa sociedade. E na nossa família, muito menos, né? Então, na nossa família, a gente não pode ter essa vergonha, não pode ter esse tabu com dinheiro. Que dinheiro é uma ferramenta para a gente conseguir alguma coisa, para conseguir nossos objetivos. Então, não é mal nenhum falar sobre dinheiro. Então, é isso. E quero agradecer pela participação. E eu vou deixar minhas redes sociais aqui no chat, para quem quiser entrar em contato sobre consultoria financeira para família, para casal, a gente aproveitar. Tá ok? Muito obrigado pela participação. Obrigado, professor Jorge. Passar a palavra para o chefe Renato, suas considerações finais, por favor. Legal. Também agradeço muito, espero que todos tenham aproveitado. A especialidade de educação financeira, ela está no grupo Serviços, né? E eu vou só comentar aqui rapidamente, o item 1, ele fala sobre a diferença entre necessidade e desejo, sobre compra consciente e compra por impulso, sonhos e projetos. Então, nós falamos bastante sobre isso, né? Você participando aqui da live, não é automaticamente você não tem o distintivo da especialidade de educação financeira. Isso depende das regras ali no seu grupo escoteiro, se você tem que apresentar para o monitor, para a acordeon, para os seus chefes, como é que funciona, tá bom? Então, aí cada um vai fazer da forma, a nossa intenção aqui é ajudar a esclarecer esses itens para vocês, e com certeza agora ficou muito mais fácil vocês conquistarem essa especialidade. Então, o primeiro item, explicar a diferença entre necessidades e desejos, compra consciente e compra por impulso, e sonhos e projetos. O 2, demonstrar, o 3, eu vou pular o 2, 3, explicar para a sessão o que é consumismo e os danos causados por ele. O 4, entender e explicar as vantagens e desvantagens do uso do crédito e apresentar para a sessão as alternativas ao crédito, citando suas vantagens e desvantagens. 5, identificar as causas e consequências do endividamento excessivo e como sair dessa situação, nós falamos, né, da renegociação. O 6, conhecer os tipos de conta bancária, então poupança, conta corrente, conta salário, etc. 7, entender os conceitos, características e as modalidades de investimentos e os critérios para escolher entre eles. Nós falamos de liquidez e investimento seguro, investimento de risco, né? O 8, elaborar um folder explicando a diferença de poupar para comprar e comprar a prazo, né? Nós falamos de poupar e comprar à vista, ou então de você comprar a prazo e as alternativas de comprar a prazo. E o item 9, como o Jorge estava falando, eu estou acostumado, professor Jorge, mas eu estou tão acostumado a chamar de Jorge, porque pela amizade, por ser amigo pessoal. O 9, fazer um planejamento de custos para comprar um objeto que seja de interesse da patrulha ou sessão, por no mínimo 1 mês, apresentando seu desenvolvimento para a sessão. Então, fazer o planejamento dos custos para comprar alguma coisa que é de interesse da patrulha ou da sessão. Você vai fazer esse planejamento por 1 mês, vai apresentar como o desenvolvimento dele para a sessão, esse é o item 9 dessa especialidade, tá bom? Então, eu espero que a gente tenha conseguido colaborar para que vocês conquistem essa especialidade. Qualquer dúvida que vocês tiverem, o Jorge já está deixando aí as formas de contato com ele, eu vou colocar também meu contato, e boa sorte para vocês, tem gente do Brasil inteiro participando, eu vi agora do Amazonas também, muito legal ter vocês aqui, e a gente espera fazer outras lives e poder atender todas as expectativas de vocês com essas atividades, tá bom? Muito obrigado. Chefe Bruno, para fazer o encerramento, agradeço muito. E muito obrigado, chefe Bruno, também, por nos ajudar. Maravilha. Puxa, a gente que agradece ao professor Jorge aí, né, pela sua disponibilidade, por dividir esses conhecimentos com a gente, ao nosso professor-chefe Renato aqui também, pelo carinho, a dedicação aqui. E a esperança é que a gente saia daqui com um pouquinho mais de aprendizado e leve isso para dentro das nossas casas, né? Nós somos disseminadores de ideias, né? Então, vamos pegar o que a gente aprendeu aqui e levar para o nosso dia a dia. Me perguntaram aqui sobre disponibilizar o link, eu vou colocar no Facebook. Chefe Renato, eu te fiz uma pergunta aí se poderia ser lá do escoteiro Felipe. Gente, o chefe Renato, além de ser veterinário, chefe escoteiro,
financeiro, ele é escritor também. Ele tem um livro muito legal, eu recomendo a leitura, chama-se Escoteiro Felipe. Olha lá, olha lá, ó. Olha lá, o Jorge está até mostrando. Vocês conseguem comprar lá no Amazon.com, tá bom? Tem lá o livro Escoteiro Felipe, quem quiser ler. E por falar no livro Escoteiro Felipe, tem gente que está aqui, ó, o Reginaldo Kobayashi, tem histórias dele lá no livro. Não tá, eu não posso botar o nome, porque senão depois eu tenho que pagar o direito autoral, mas que tem as histórias lá do Reginaldo, do próprio Jorge, né? De jornadas e acampamentos e tudo que... situações que nós passamos muito estão lá no livro. Legal. Mas muito obrigado, chefe Bruno. E é legal que esse, vamos falar, o resultado aí dessa venda é revertido para o escotismo, né? Chefe Renato tem esse cunho aí do movimento escotismo, né? Isso é importante ressaltar. Bom, eu estava querendo falar que eu vou colocar lá, vou disponibilizar o link dessa live lá nos comentários lá. Não, no blog do distrito. No blog do distrito. No blog do distrito. Eu vou, do 6º Distrito Parque do Carmo. Eu vou colocar lá no blog do 6º Distrito Parque do Carmo, para quem quiser rever essa live e dividir com os colegas, tá bom? E, por último, então, meus agradecimentos a todos. Bom demais ver pessoas aqui de todo o canto do Brasil e nos vemos numa próxima oportunidade. Sempre alerta e boa tarde a todos. Bye, bye. Tchau, sempre alerta, pessoal. Sempre alerta. Tchau, tchau. Olha. Alerta. Sempre alerta. Tchau, sempre alerta. Sempre alerta.